Quando alguém fala em ganhar dinheiro com a própria imagem, a maioria das pessoas pensa em 3 coisas: sites adultos, vender pack do pé ou arrumar um sugar daddy. Como se essas fossem as únicas formas de uma mulher transformar a própria imagem em dinheiro. Mas olha só, existe uma outra forma. E já pega o seu cafezinho aí, ó, e vamos hablar. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração, visagismo e em imagem estratégica. E aqui eu transformo a sua imagem em marca pessoal. Menina, como eu tava falando ali na introdução, existe uma outra forma, que não essas formas polêmicas que a gente comentou aí no início, de ganhar dinheiro com a própria imagem. E te conto mais, é uma forma que as mulheres extremamente inteligentes já usam, ó, há décadas. E, curiosamente, quase ninguém fala sobre isso. Aliás, antes de soltar esse ouro aqui, antes da gente continuar, eu já vou te pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender o tipo de vídeo que você gosta de ver. E assim ele vai conseguir sugerir para você outros vídeos como esse aqui e até mais vídeos como os meus. E falando nisso, se você ainda não for uma inscrita desse canal, eu já te convido para se inscrever aqui embaixo e já ativar o sininho, porque ó, não é qualquer canal que ajuda você a hackear a mente humana do jeito que eu vou te ensinar aqui hoje. Mas agora, me conta aqui entre amigas, qual foi a primeira coisa que apareceu aí na sua mente quando eu falei lá no início sobre ganhar dinheiro com a própria imagem? Mas voltando, ninguém fala sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque quando esse assunto aparece, o que mais tem por aí é gente ficando desconfortável. Porque parece errado, parece que é um assunto super superficial e parece até um pouco ali meio manipulador. Mas a verdade é que a nossa aparência sempre influenciou e muito a forma como as pessoas são tratadas. Ou você acha que uma mulher, sei lá, como Angelina Jolie, como a Thaís Araújo, sei lá, uma J.Lo da vida, seriam tratadas da mesma forma que uma simples mortal que pega a primeira roupa que vê do armário e veste de manhã e sai pra vida? Nunca! Inclusive, eu tô querendo saber de uma coisa aqui. Você acha? E aí eu quero saber realmente a sua opinião pessoal. Não quero saber uma resposta que você acha que vai me agradar. Você acha que a aparência influencia ou não influencia no sucesso profissional? Me conta aqui nos comentários, porque eu sei que isso divide opiniões e eu quero ler o que vocês acham sobre isso. Mas voltando a falar lá sobre essa técnica pouco falada, que as mulheres super inteligentes já usam, o fato é que essas mulheres perceberam algo muito primordial e ao mesmo tempo muito simples. A beleza também é uma ferramenta. E não, isso não significa em hipótese alguma que a gente está falando sobre explorar de alguma maneira o nosso corpo. É sobre, na verdade, explorar o cérebro das outras pessoas ao nosso favor. Eu vou te explicar como é que isso acontece. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele responde muito rápido a tudo que é visual. E aí, em poucos segundos, ele já decide se você parece uma pessoa interessante, se você parece alguém confiável, se você parece uma pessoa segura e se você parece alguém que se vale a pena ouvir. E isso acontece antes mesmo de qualquer argumento seu, meu, de qualquer pessoa. Você quer fazer um teste? Por exemplo, se você tivesse que ouvir conselhos de uma advogada, você ouviria conselhos dessa mulher aqui ou dessa outra profissional aqui? Qual delas parece mais capacitada para você? E eu estou dizendo parece, porque é realmente para você deixar o seu preconceito rolar solto aí, deixar que a sua resposta instintiva apareça. Eu não preciso falar nada, você já entendeu. E é exatamente por isso que você acabou de ver aí, que algumas mulheres conseguem uma coisa muito curiosa. Elas acabam recebendo mais atenção, mais abertura e muitas vezes mais oportunidades. Mesmo, e olha só o risco que eu tô assumindo quando eu falo isso aqui, mesmo que elas não sejam em questão as mais inteligentes ali daquela sala.
E antes que alguém comece a se irritar com essa frase, deixa eu te explicar melhor. Segura a franga aí. Isso não acontece porque nós estamos falando de pessoas manipuladoras. E isso acontece porque essas pessoas já entenderam a potência que é a imagem como uma linguagem. Uma linguagem que fala diretamente com o nosso cérebro e que comunica coisas como presença, cuidado, segurança e, principalmente, valor. Aliás, principalmente alto valor. E aqui eu vou deixar uma outra pergunta também provocativa e que realmente importa nesse contexto que a gente está conversando. Você acha que hoje a sua imagem, do jeito que você está aí, comunica segurança ou comunica improviso? Pode responder com sinceridade aqui embaixo que eu quero saber. Agora, vem a parte que eu vou falar de uma coisa que muita gente não entende. Tudo isso que eu falei até aqui não tem nada a ver com ser bonita. Pelo menos não com a beleza que a gente está acostumada a pensar, né? A imaginar quando a gente fala de uma pessoa bonita. Não é uma beleza que vem da genética. Aliás, beleza não é só da parte física e genética do nosso corpo. A beleza também ela vem de uma construção estratégica de imagem. Você quer uma prova de que isso é possível? Olha essa foto aqui. Sabe quem que é essa? Pois é, a consultora de imagem que agora vos fala. E aqui, tava no auge da minha adolescência. Agora me fala se não é possível, por meio de ferramentas, de conhecimento, de autoconhecimento e de técnicas, construir uma imagem muito mais harmônica, muito mais próxima do que o nosso cérebro entende como beleza. Na verdade, quando a gente fala sobre alguém que esteja bonito, que esteja alinhado com uma imagem estratégica bem desenvolvida, a gente está falando de criar harmonia. E a harmonia ela vem de repetição, ela vem de formas que são agradáveis. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro de uma consultoria de imagem, tanto na parte externa, com as roupas, óbvio, descobrindo as cores que melhor realçam a sua beleza, mas também na parte interna, né? E a gente consegue trazer isso alinhado com os seus valores, com o seu momento de vida. É exatamente isso que cria coesão com a imagem. E a gente basicamente coroa essa transformação trabalhando linhas, formas, texturas, formatos de rosto, de cabelo, etc. dentro do visagismo. Tudo isso pode ser construído, em resumo. E o mais interessante de tudo é que muitas mulheres que chegam muito longe na carreira, elas têm consciência disso. Por quê? Como a gente comentou no início, o nosso cérebro, ele julga o que ele vê. Então, se eu vejo uma pessoa bem alinhada, uma pessoa que está bonita dentro dos padrões de uma imagem estruturada, de uma imagem estratégica bem trabalhada, querendo ou não, essa pessoa vai ser realmente entendida como a mais capaz. É óbvio que ao longo do desenvolvimento dessa atividade, a gente está falando de uma carreira profissional, por exemplo, a pessoa precisa provar o seu valor. O que vai fazer com que ela permaneça naquele espaço que ela conquistou é realmente a capacidade dela, o conteúdo dela, a capacidade dela de aprender, de se desenvolver, né, de se comunicar, de lidar com as pessoas. No entanto, o que abre essa porta inicial para ela, que deixa ela à frente das outras pessoas, quando ninguém mais conhece ela, quando precisa dar uma chance para ela, por exemplo, sem dúvida alguma, é a nossa imagem pessoal. E é por isso que eu disse e reforço agora, é possível a gente ganhar dinheiro com a nossa própria imagem, sem se degladiar, sem se explorar de maneiras que não sejam dentro dos seus limites morais. Especialmente se você tem intenção de se expor na internet, especialmente se você quer ser uma profissional bem respeitada, uma profissional lembrada, uma profissional que aí no seu ramo seja referência e autoridade. Tudo isso, óbvio, vem do seu esforço, da sua dedicação, mas o seu rótulo é capaz de selar essa sua reputação com glória. E só pra gente fechar esse assunto e rebater todas as possíveis mimimis que tem com relação todas as vezes que a gente fala sobre imagem, sobre beleza como uma ferramenta, né? Uma ponte para nos levar até os nossos objetivos. Ignorar o impacto que a aparência tem
não faz ninguém mais profundo. Só faz com que as outras pessoas que já desapegaram desse tipo de preconceito usem essa ferramenta muito melhor que você. E, se você quiser entender como construir uma imagem que realmente comunique o seu valor profissional, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para minha consultoria de imagem, onde você fala diretamente comigo lá no WhatsApp. É só clicar e entrar lá, me chamar. E a gente vai conversar e entender qual dos serviços que eu presto para você, quais modalidades de consultoria melhor vão atender ao seu momento de vida, ao seu momento profissional. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e já envia ele para uma amiga sua que precisa ouvir essa mensagem aqui de hoje também. E assiste esses vídeos que eu vou deixar ou aqui, que eles vão fazer muito sentido aí para você também e vão ajudar você a dar um passinho a mais nesse assunto que a gente acabou de conversar aqui hoje, tá bom? A gente te espera num próximo vídeo. Se você não for inscrito ainda, já aproveita e se inscreve para você não perder esse vídeo que eu vou postar. Me dá seu like e a gente se encontra no próximo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!